Me chamo João Golano e trago uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Vou ler do verso 12 a 14 e do 21 ao 27, que diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são um corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Meu amigo Sérgio trabalha num navio hospital, levando assistência médica gratuita a países em desenvolvimento. A equipe atende centenas de pacientes por dia com doenças que não teriam como ser tratadas. Às vezes, equipes de TV embarcam no navio e filmam a equipe médica que corrige fendas labiais e pés tortos. Poucos descem à ala inferior do navio para entrevistar outros membros da tripulação. O trabalho que Sérgio faz geralmente passa despercebido. O engenheiro Sérgio trabalha no maquinário referente à parte do esgoto do navio, com até 40 mil litros de lixo produzidos por dia. Gerenciar esse material tóxico é um negócio sério. Sem ele, cuidando dos canos e bombas, a missão do navio pararia. É fácil aplaudir os que estão nas posições superiores dos ministérios cristãos e ignorar os que estão nas posições inferiores. Quando os coríntios elevaram os que tinham dons extraordinários acima dos outros, Paulo os lembrou de que todo cristão tem um papel na obra de Cristo. E todo dom é importante, seja a cura milagrosa ou a ajuda dos outros. Na verdade, quanto mais simples a função, maior honra merece. Você se considera alguém mais simples? Olhe para o alto. Deus honra o seu trabalho e ele é indispensável para nós. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Deus honra o seu servir. Amados, hoje quero falar especialmente àqueles que servem a Deus nos mais diversos ministérios dentro da igreja. Existem muitos desafios que todos nós enfrentamos. Alguns relativamente fáceis de se lidar, outros, porém, desanimadores e até impossíveis de serem resolvidos. Para aqueles que servem a Deus de maneira voluntária e gratuita, como é o caso da maioria de vocês, que servem como professores, às vezes sentimos que o nosso esforço não está sendo valorizado. São sentimentos que podem se abater sobre todos que buscam fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível. Servir a Ele deve ser feito da melhor maneira. Excelência. Dar a Deus o que temos de melhor, da melhor maneira possível. Entretanto, Deus, o Senhor do Universo, aquele que nos amou e salvou, merece muito mais de todos nós. Fomos chamados para servir a Deus em diferentes áreas, desempenhando diferentes funções, com diversos tipos de chamados, vocações e profissões. O que une tudo isso, porém, é a maneira e a motivação pela qual servimos a Ele. E o Espírito Santo nos desperte acerca da importância daquilo
que estamos fazendo para Deus dentro e fora da igreja. Que Ele nos ensine a servirmos o nosso Rei como súditos fiéis e conhecedores da sua vontade. Excelência no servir a Deus. O maior engano que podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito e sem nenhuma preparação. É o que muitas pessoas pensam do serviço a Deus. Quando falamos que alguém tem que se preparar por muitos anos, investindo muito esforço e dedicação para exercer a medicina, por exemplo, não estranhamos. Ora, um bom médico precisa de anos de estudo para poder salvar uma vida. Pensamos. Mas e quanto a servir a Deus, e particularmente dentro da igreja? Será que temos o mesmo zelo, a mesma preparação? Devemos estar sempre prontos para obedecer à vontade de Deus. Não somente isso, no fundo, nós devemos estar prontos para a vinda do nosso Senhor. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus virá a qualquer momento. Como estaremos todos nós em sua vinda? Preparados ou não? Servir a Deus significa estar preparado também para a vinda de Cristo. E se Ele ainda não vier, estar preparado para fazer a sua vontade, onde for necessário. Amém, irmãos? Aquele pedido, se não está inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha, honra o teu irmão que serve na igreja, manda para ele. Graça e paz.